Meu irmão se casou com minha ex-namorada traidora e ela ficou grávida depois e exigiu que eu me reconciliasse e deixasse o passado para trás. Eu estava totalmente de acordo com a ideia de que as pessoas mudam, mas agora só tenho uma opinião sobre isso. Até os criminosos mais endurecidos podem mudar, mas os traidores sempre traem. Meu irmão aprendeu a lição da maneira difícil. Ele me insultou e não acreditou quando eu disse que sua amada esposa era uma traidora. É realmente difícil quando é o seu próprio sangue. Como posso ter certeza de que ela é uma traidora? Ela me traiu, e suas histórias de traição são realmente selvagens e difíceis de acreditar. Vou ter que contar toda a história. Tasha, 32 anos, minha ex-namorada e agora esposa do meu irmão, posso dizer ex-esposa agora, me traiu com meu irmão na época. Eu disse ao meu irmão que ela era uma traidora e para não se casar com ela. Tasha claramente se casou com meu irmão por dinheiro e nada mais. Ele não me ouviu e eu não fui ao casamento dele, o que causou um afastamento entre nós. Agora ele quer se reconciliar porque Tasha está grávida. Minha mãe me instou a fazer isso, então eu a ouvi e dei uma chance a eles. Acontece que ela ainda estava traindo quando deu à luz. O bebê não parecia com ele, e ele fez um teste de paternidade porque agora ele viu com seus próprios olhos. Deixe-me explicar em detalhes. Eu fui realmente burro quando estava namorando Tasha. Eu queria uma namorada muito atraente para mostrar aos outros caras. Eu era meio perdedor no ensino médio, então a validação significava muito. Eu até gastei muito dinheiro em um carro para exibir. Tasha era muito paranoica o tempo todo durante o relacionamento. Ela ficava verificando meu telefone, ligando para ver onde eu estava, e me impediu de falar com qualquer garota. Eu queria muito fazer com que ela se sentisse segura, então a apresentei aos meus amigos próximos e familiares. Quando o amigo dos meus amigos a viu, eles imediatamente me disseram que ela não prestava e para ficar longe dela. Eu estava iludido na época e pensei que eles estavam apenas com ciúmes de mim. Eu não queria acabar com minha amizade por causa disso, então continuei defendendo-a. Finalmente, apresentei-a aos meus pais e ao meu único irmão, Noah, 35 anos. Noah é 3 anos mais velho que eu, mas ainda se comporta como uma criança. Eu queria apresentá-la à minha mãe, 67 anos, meu pai, 69 anos, e Noah. Convidei-a para nossa viagem de fim de semana em família e pensei que seria ótimo para o nosso relacionamento. Achei que passaríamos um tempo incrível juntos na praia. Eu estava errado. Tasha brigou comigo porque achava que eu estava olhando para outra garota de biquíni. Para constar, eu não estava olhando para ela. Ela me deu um tapa e foi embora para outro lugar. Fiquei com raiva e não a segui. Depois de um tempo, comecei a me preocupar com ela, então fui procurá-la. Procurei por muito tempo, mas realmente não consegui encontrá-la. Meus pais tinham ido à cidade fazer compras. Voltei para a casa de praia pensando que talvez ela tivesse voltado. Para minha surpresa, vi Tasha e Noah semi-nus no sofá, fazendo coisas que eu não queria ver de jeito nenhum. Tive um colapso completo por causa de tudo isso. Tasha disse que a culpa era minha, porque isso nunca teria acontecido se eu não tivesse olhado para outras mulheres. Eu não olhei para outras mulheres, mas acho que ela pensa que todos são como ela. Meu irmão deu a desculpa de que achava que Tasha não era do meu tipo e que eles seriam mais felizes juntos. Fiquei furioso com tudo e fui embora. Eu não consegui superar isso na época e, depois de um pouco de investigação, descobri que Tasha estava flertando com vários caras enquanto estava comigo. Ela saía com eles para jantares elegantes e fazia com que eles comprassem coisas para ela. Acho que eu era um desses caras também. Tentei avisar Noah sobre ela, mas ele não quis ouvir de jeito nenhum. Eu não dei muita atenção ou tentei depois disso. Eu ainda estava furioso por minha namorada ter me traído com ninguém menos que meu próprio irmão. Eu sabia que ela o trairia também e que um dia ele a pegaria. Sentiria como eu me senti na época. As coisas não aconteceram exatamente assim. Alguns meses depois, recebi um convite para o casamento deles. Fiquei chocado que meu irmão estava se casando com alguém que mal conhecia, alguém que era interesseira, mentirosa e traidora. Naquele momento, eu sabia que, se não impedisse o casamento, haveria consequências para meu irmão. Eu queria protegê-lo dela e de ter seu coração partido no futuro. Coletei todas as provas que tinha contra ela para provar que ela tinha um histórico de traição. Mostrei-as ao meu irmão e ele disse que Tasha lhe havia contado a verdade. Ela só queria experimentar diferentes homens até encontrar alguém perfeito. Ela disse a Noah que ele era a pessoa perfeita para ela e então decidiram se casar. Tudo o que ela disse parecia completamente absurdo, mas meu irmão estava cegado pelo amor dela e realmente acreditou nela. Noah gasta muito e isso realmente não importa para nós, porque estamos indo muito bem. Noah ganha uma quantia substancial de dinheiro, mas também tem nossos pais para apoiá-lo. Não pagamos aluguel porque temos nossos próprios apartamentos. Meu pai gosta de investir em imóveis, então temos uma grande quantidade de renda de aluguel e moramos nos apartamentos que ele possui. A vida tem sido boa para nós e acho que Tasha queria isso também. Sei que ela é interesseira. Ela fez Noah organizar uma grande celebração para o casamento deles e gastou uma grande parte do dinheiro do meu pai nisso. O mais escandaloso é que ela convidou muitos caras com quem esteve para o casamento. Quase um quarto dos convidados havia dormido com ela. Outros que vieram eram seus amigos estranhos e meus parentes. Minha família não estava feliz com o casamento. Minha mãe só queria que ela fosse feliz, mas meu pai a odiava e era completamente contra o casamento. A família dela não veio para o casamento, porque a deserdaram por algum motivo. Fui convidado, mas não fui nem participei do casamento do meu próprio irmão. Meu irmão
irmão me ligou implorando para eu ir depois que recusei o convite. Eu disse a ele que não iria ao casamento da minha ex-Noa me chamou de ciumento e disse que eu não suportava sua felicidade. Essa foi a última vez que falei com ele por 5 anos inteiros. Minha mãe recentemente me ligou e disse que ele queria se reconciliar. Eu disse a minha mãe que ele deveria entrar em contato comigo diretamente e que não deveria falar através dela. Ela disse que pediria para ele me ligar, mas implorou para eu dar uma chance a ele. Eu estava relutante, mas disse que tentaria o meu melhor. Ele então me ligou alguns dias depois. Ele me disse que Tasha está grávida e que se passaram 5 anos e eles ainda estão bem. Ele queria esfregar na minha cara que eu estava errado sobre eles e que Tasha se revelou uma esposa fiel. Ele me disse que eu deveria deixar as coisas de lado e que deveríamos nos reconciliar para dar as boas-vindas ao novo bebê. Decidi visitá-los e eles pareciam uma família feliz e normal. Noah fez uma piada sobre eu ainda estar solteiro e me incentivou a pelo menos arranjar uma namorada. Ele me agradeceu por apresentá-lo a Tasha e me deu crédito por sua família feliz. Toda a interação me irritou e eu estava determinado a provar que ele estava errado. Fiquei surpreso que o relacionamento durou tanto tempo, então tentei encontrar alguma sujeira sobre Tasha. Obviamente, descobri muitas das suas ações nos últimos anos. Nada surpreendente. Ela traiu meu irmão várias vezes. Ela tem se hospedado em hotéis com outros caras e eu tinha todas as provas. Também tinha capturas de tela de mensagens de um cara chamado John, 40 anos, com quem ela terminou mal. Ele compartilhou comigo capturas de tela dela mandando mensagens para outros caras também. Ele disse que não sabia que ela era casada e que ela o usou para fazer compras e sair. Enquanto o marido dela estava fora da cidade, eu encontrei evidências suficientes para provar que Tasha era uma traidora, especialmente graças ao John. Tasha me ligou um dia e disse que era uma emergência e que ela estava sozinha. Como ela estava grávida e eu não queria deixá-la sozinha, fui até a casa deles. Ela explicou que Noah estava no trabalho. Ela me disse que sabia que eu estava perguntando sobre ela para todos e que iria dormir comigo para que eu não contasse a verdade a Noah. Ela me convidou para o quarto, mas eu recusei e saí imediatamente. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Ela mentiu para Noah, dizendo que eu pedi para dormir com ela e a chantageei, dizendo que provaria a Noah que ela estava traindo. Eu disse a Noah que nada disso aconteceu e que foi ela quem realmente me ligou e ofereceu dormir comigo para que eu não contasse a verdade sobre ela a Noah. Noah não acreditou em mim de jeito nenhum. Tentei dar a ele todas as evidências de que ela, de fato, estava traindo ele, mas ele ficou bravo e não quis ouvir uma palavra do que eu disse. Continuei tentando contar a ele, através da minha mãe e do meu pai, que ela estava o traindo, mas Noah não queria ouvir ninguém. Ele ficou mais bravo ainda porque eu tentei influenciar toda a família. Agora minha mãe e meu pai sabiam das ações dela também e minha mãe estava realmente preocupada com isso. Ela não queria que Noah estivesse em um casamento ruim, especialmente depois que eles estavam esperando um filho. Meu pai não se importava porque achava que Noah era realmente estúpido por estar com ela, apesar de todos os sinais que indicavam que ela era uma traidora. Eu conhecia Noah como alguém ingênuo quando criança, mas agora ele estava sendo simplesmente burro. Minha mãe tentou falar com Noah para explicar a ele que Tasha não era boa para ele. Noah achava que eu a influenciei e que agora ela acreditava que Tasha era uma traidora através de evidências falsas. Noah ficou irritado com minha mãe. Então, para fazer com que ele falasse com ela, ela cedeu e decidiu fingir estar convencida de que Tasha não é uma traidora. Eu me distanciei de Noah e de sua esposa porque não havia sentido em falar com alguém que não queria acreditar em você. De qualquer forma, ele estava bravo comigo por seduzir sua esposa. Recebi uma ligação depois de alguns meses de Noah dizendo que Tasha estava dando à luz. Mamãe e papai estavam presos em outro estado e seus voos foram cancelados devido ao mau tempo. Noah estava em completo pânico. Eu também não sabia o que fazer, mas fiquei com ele. O parto foi um processo realmente longo e complicado, mas, no final, Tasha e Noah foram abençoados com um menino. Eu estava realmente feliz por eles na época, mas então vi o bebê e algo parecia estranho. O bebê tinha algumas características que nem Noah nem Tasha têm, e isso não poderia ser genético. Vi os olhos do bebê e ele parecia ter sido trocado na maternidade. Ele tinha olhos que lembravam um bebê de origem asiática. Estou tentando colocar isso da melhor forma possível. Na época, pensei que talvez fosse porque é um bebê e todos os bebês parecem estranhos de alguma forma. Por dentro, algo gritava e me dizia que o bebê não era do meu irmão. Visitei-os por alguns dias, e quanto mais olhava para o bebê, mais óbvio se tornava que ele não era do meu irmão. Eu ri porque, naquele momento, senti que tinha uma grande prova de que Tasha era uma traidora. Eu podia ver no rosto do meu irmão que ele também sabia disso, porque ele estava agindo de maneira muito estranha ultimamente. Ele não tinha nenhuma conexão emocional com o bebê. Alguns dias depois, meu irmão veio à minha casa e abordou o assunto que ele vinha enterrando sempre. Ele me disse que sentia que o bebê não era dele e que Tasha o traiu. Ele também revelou que eles tinham sido cuidadosos em usar proteção, mas Tasha apenas deu a desculpa de que falhou. Tirei todas as evidências que tinha coletado e mostrei a ele. Provei para ele naquela noite que ela vinha traindo ele regularmente. Noah chorou a noite inteira, enquanto Tasha continuava ligando para ele repetidamente porque não conseguia lidar com o bebê sozinha. Aconselhei Noah a fazer um teste de paternidade para esclarecer as coisas. Quando Noah fez o teste de paternidade, os resultados mostraram que ele não era o pai. Noah teve uma grande discussão com Tasha. Todos nós estávamos lá para testemunhar, porque Noah nos chamou para que
que ele não tivesse que enfrentar isso sozinho. Tasha não tinha nada para argumentar, pois estava claramente errada, mas tentou se fazer de vítima, acusando Noah de não confiar nela e de fazer um teste de paternidade sem o seu conhecimento. Ela fez um enorme escândalo, começou a gritar e a jogar coisas, assustando e acordando o bebê. Noah decidiu ficar na casa dos nossos pais por alguns dias. Ele levou o bebê com ele porque não confiava que Tasha cuidaria dele em meio a tanta turbulência. Senti que Noah estava começando a se apegar ao bebê, assim como nossos pais. Noah enviou os papéis do divórcio para Tasha e ela não estava realmente disposta a aceitar o divórcio. A princípio, ela negou completamente o fato de que tinha traído e acusou Noah de falsificar os relatórios de DNA. Depois de fazer outro teste que provou que Noah não era o pai, ela começou a dar desculpas estúpidas para seu comportamento de traição. Ela tentou provar que o bebê foi concebido através de fertilização in vitro, FIV, e que eles tinham um doador de esperma. Ela não conseguiu provar suas alegações, então o tribunal concedeu o divórcio por infidelidade, mas ela obteve a custódia da criança, pois meu irmão não tinha direitos legais sobre o bebê. Ela também exigiu pensão e apoio financeiro. O tribunal disse que ela não podia exigir pensão alimentícia porque o filho não era de Noah e que ela também não merecia manutenção. Tasha culpou todo o divórcio em mim e continuou me ligando sem parar. Ela também implorou para que Noah a aceitasse de volta porque ela não tinha para onde ir com o bebê. Meus pais ofereceram ajuda por algumas semanas, até que ela encontrasse um lugar para ficar e um emprego. Não acho que ela mereça a piedade dos meus pais, mas o que posso dizer? Eles são pessoas muito boas. Ainda não consigo acreditar que meu irmão poderia ser tão estúpido e ingênuo a ponto de se casar com Tasha. Sei que não devo guardar rancor, mas sinto que meu irmão também merece o que aconteceu. Atualização 1. Sinto que minha missão está cumprida e me sinto extremamente satisfeito que a verdade tenha vindo à tona. Às vezes, acho engraçado também. Quero esfregar isso na cara dele, trazer isso à tona o tempo todo e ver seu rosto ficar pálido. Sei que muitos de vocês podem me chamar de idiota por sentir tudo isso, mas é assim que me sinto. Meu irmão também não foi menos idiota comigo. Realmente quero respostas sobre se devo cortar laços ou seguir em frente, mas manter distância. Olá, pessoal, estou aqui para continuar meu último post sobre meu irmão e sua esposa traidora, que também é minha ex-namorada. Louco, né? O mais louco é que ela ficou grávida traindo meu irmão. Ele se divorciou dela e ela não tinha para onde ir. Meus pais lhe deram um dos seus apartamentos para que ela pudesse ficar até encontrar um emprego. A única razão pela qual eles ajudaram foi porque ela tinha um bebê com ela e seria cruel deixá-la na rua. Eu sabia que ela teria dormido com alguém para conseguir um lugar para ficar, mas meus pais são muito legais. Após o divórcio, o advogado dela aconselhou-a a descobrir quem era o verdadeiro pai, para que ele pudesse pagar a pensão alimentícia. Ela não tinha ideia dos detalhes sobre o verdadeiro pai do bebê. Ela se sentia no direito de pedir a minha mãe para cuidar do bebê enquanto ela procurava um emprego. Ela deixava a criança na casa dos meus pais de manhã e aparecia tarde da noite, e às vezes no meio da madrugada. Em algumas noites, ela nem vinha buscar o bebê. Minha mãe tinha se tornado a babá em tempo integral do bebê. Meu pai estava bastante irritado com toda a situação, então pediu a ela para não deixar o bebê na casa deles. Tasha ficou furiosa e fez um grande escândalo. Ela chamou meus pais de egoístas e cruéis. Disse que precisava de ajuda e que ninguém lhe dava um emprego. Ela chamou meus pais de desumanos por não quererem ajudá-la. Minha mãe cedeu e continuou a cuidar do filho dela. Meu pai não estava nada feliz com isso. Noah não queria ter nada a ver com isso, mas eu queria que ela saísse da vida dos meus pais porque ela estava os importunando demais. Me envolvi para ajudá-la a encontrar um emprego, mas o que descobri foi chocante. Em vez de procurar um emprego, ela ficava em casa o dia inteiro com um novo namorado, que havia se mudado para a casa dela e estava pagando suas despesas. O namorado dela trabalhava em casa e precisava de silêncio, então pediu a Tasha para levar o bebê embora. Assim que descobri a verdade, contei aos meus pais, e eles recusaram-se a cuidar do bebê. Eles também deram a ela um aviso de uma semana para deixar a casa e encontrar um novo lugar para ela. O novo namorado dela estava apenas com ela para viver sem pagar aluguel. Então, quando Tasha pediu a ele para encontrar uma casa para eles, ele a largou e fugiu. Tasha deixou a casa para morar na casa de sua amiga. Já que eu já tinha investido meu tempo em procurar um emprego para Tasha, encontrei uma vaga de faxineira em uma creche. Escolhi essa função em particular porque eles ofereciam cuidar do bebê enquanto ela trabalhava. Tasha aceitou o emprego porque estava realmente desesperada. A coisa que mais me satisfez foi vê-la como faxineira. Também é muito engraçado que ela achou que poderia engravidar de outra pessoa e pensar que ninguém notaria. Ela trouxe isso tudo para si mesma. Honestamente, tenho sentimentos mistos sobre ela. Sinto que ela merece o pior, mas ao mesmo tempo sinto um pouco de pena do bebê e dela ser uma mãe solteira. Ainda espero que ela pare com suas traições e crie o bebê bem. Isso é tudo por agora. Obrigado por estarem acompanhando a história. Agradeço todos os comentários de apoio. Depois de ler todos os comentários, decidi que não cortaria laços completamente com meu irmão, mas não seria o mesmo de antes de Tasha entrar em nossas vidas. Acho que ele arruinou completamente o vínculo que tínhamos. Ele se distanciou de toda a família desde o divórcio e não sei se devo procurá-lo ou deixá-lo sozinho. Por favor, compartilhem o que vocês acham nos comentários. Outra atualização e continuação do post sobre a ex do meu irmão, que também é minha ex. Obrigado por toda a orientação e apoio.
Eu realmente não sabia com quem falar, e seus comentários realmente colocaram as coisas em perspectiva. Entrei em contato com meu irmão, e graças a Deus fiz isso. Ele sentiu uma certa vergonha por não ter acreditado em mim e, com o divórcio e tudo, ele não estava muito bem emocionalmente. Estou aliviado por não ter cortado os laços e feito um esforço para consertar o relacionamento. Foi difícil para mim porque eu ainda estava com raiva de toda a situação. Acho que confiar no seu parceiro e defendê-lo é uma coisa, e acreditar cegamente neles e ir contra toda a sua família é outra. Neste ponto, sinto que sou o irmão mais velho. Eventualmente, falei sobre minha raiva e ressentimento para ele. Por ser o cara com quem minha namorada traiu, ele definitivamente quebrou todos os códigos de irmãos. Ele pediu desculpas e aprendeu a lição de não confiar em traidores. Ele também pediu desculpas por me provocar por estar solteiro. Eu tinha esquecido muitas coisas que ele fez, mas basicamente ele foi um idiota comigo durante todos esses anos. Ele tem sido assim desde que éramos crianças, mas ele ultrapassou todos os limites depois de se casar com Tasha. Quanto a Tasha, eu pensei que ela estava se saindo muito bem, mas acabou que ela não era boa na limpeza. Ela dormiu com o gerente, 47 anos, na creche e foi promovida a assistente. Ela realmente não sabia cuidar das crianças. Havia várias reclamações contra ela da equipe sobre como ela tratava as crianças, mas o gerente não ouvia. Depois, começaram a receber reclamações dos pais, então não tiveram outra opção senão dispensá-la. Ela implorou para ficar, mas não era bom para a reputação deles. O gerente também terminou o relacionamento com ela. Agora ela estava desempregada e desesperada novamente. Depois de uma longa busca, Tasha finalmente encontrou o pai do bebê, Kyle, 39 anos. Kyle era um homem de origem asiática de meia-idade e rico, que também era um traidor como Tasha. Ele já era casado com uma mulher maravilhosa, Rita, 37 anos, que deve ter ficado extremamente desolada quando descobriu que o marido a traiu e teve um filho. Insensivelmente, Tasha apareceu na porta deles. Quando Kyle negou qualquer envolvimento com ela ou o bebê, ela chamou a polícia e procurou ajuda legal. Kyle foi solicitado a fazer um teste de paternidade, que provou que ele era, de fato, o pai da criança. Rita não podia conceber, então decidiu que eles reivindicariam a guarda da criança. Eles lutaram um caso no tribunal, mas Kyle não estava realmente interessado em ficar com o bebê, então perderam o caso. E ela queria o bebê para poder receber pensão alimentícia e usar para suas próprias necessidades. O tribunal pediu a Kyle para pagar pensão alimentícia para Tasha, e ela recebia uma quantia significativa todo mês. Seu filho era cuidado o dia todo na creche enquanto ela procurava um novo cara para satisfazer suas necessidades. Tasha se revelou pior do que eu jamais imaginara. Ela não vai ficar bonita e jovem para sempre e realmente precisa arranjar uma carreira para não depender de ninguém. Qualquer caração jamais se casaria com ela depois do que ela se tornou. Ela pula de um cara para outro em benefício próprio, e um dia ela vai acabar em apuros. Sinto muita pena pelo pobre filho. Espero que ela mude suas maneiras, porque por enquanto sua vida está fácil, mas tenho certeza de que tempos difíceis virão para ela. Meu irmão e eu só estamos observando e ouvindo sobre ela o tempo todo. Adoro como tudo nesta cidade se espalha como fogo selvagem. Ela tem uma má reputação agora e nenhum cara bom vai querer estar com ela sabendo de suas tendências interesseiras. A companhia dela não é boa e espero que isso não afete o bebê. Olá a todos. Surpreendentemente tenho mais atualizações sobre Tasha e suas tendências de traição, interesseira e de viver como uma aproveitadora. Como eu previ em meus posts anteriores, ela não estaria realmente em boa companhia. Alguns caras simplesmente não são bons e querem se aproveitar. Eu respeito mulheres que têm uma vida sexual ativa, mas o cara com quem ela está é criminoso e tem fortes conexões com o tráfico de drogas. Atualmente, ela mora com ele e teve uma overdose enquanto usava drogas com ele. Não vou entrar em detalhes sobre o que ela estava usando. Ela não teve ajuda por quase 20 horas e seu bebê foi deixado sozinho. A criança conseguiu abrir a porta e estava vagando pelas ruas. Ele quase foi atropelado por um carro quando os vizinhos o viram e o levaram. Encontraram a Tasha inconsciente em casa e chamaram as autoridades. Precisaram internar a Tasha em uma clínica de reabilitação e a criança foi levada pelas autoridades de proteção à infância. Descobriu-se que a criança havia sido exposta a altas quantidades de drogas e fumaça, o que teve efeitos muito prejudiciais em seus pulmões, mesmo tão jovem. Noah sentiu pena da criança, então tentamos encontrá-la e nos permitiram. O pai do bebê, a quem mencionei no meu post anterior, foi contatado e recebeu a guarda do pobre menino após verificarem se ele poderia cuidar dele. Minha mãe também se apegou um pouco a ele, então estava muito preocupada. Finalmente, o bebê recebeu cuidados da Rita, que é professora e ama crianças. Ela aceitou o bebê como seu próprio filho e começou a cuidar dele. O que foi ainda mais surpreendente foi que Rita pediu o divórcio de Kyle. Ela tinha todas as evidências através do bebê de que ele a traiu e teve outro filho. Ela conseguiu uma grande pensão alimentícia também. Graças a Deus Rita se divorciou dele, porque ela não merece ficar com um traidor. Não só isso, mas ela ficou com o bebê. Rita legalmente adotou a criança e agora a cria como seu próprio filho, como mãe solteira. Acho que ela está se saindo muito bem e estou feliz que a criança tenha uma boa vida. Ela também permite que minha mãe o veja, já que ela está tão preocupada e apegada a ele. Minha mãe não queria lidar com os ataques de Tasha, então nunca pensou em contatá-la. Quanto a Tasha, a overdose a levou ao hospital por algumas semanas. Ela teria morrido se tivesse
consumido mais drogas naquele dia ou se não tivesse sido encontrada inconsciente. A criança estava desnutrida e fraca, com fome e com a fralda muito suja. Ele quase foi atropelado e estava chorando muito. Se a criança não tivesse conseguido abrir a porta, poderia ter sido tarde demais para eles. Tasha teve que ir para a reabilitação por 6 meses e teve que pagar uma multa enorme, porque se não pagasse, ela teria que ir para a cadeia também. Meu irmão a visitou por pena, pensando que ela estaria chateada por perder o filho. Ela não se importa, estava apenas chateada por não receber mais pensão alimentícia de Kylie, mas estava feliz por não ter que cuidar mais do bebê. Depois de sair da reabilitação, Tasha foi direto para a casa de Rita e descobriu que ela havia se divorciado de Kylie. Ela aproveitou e pediu dinheiro a Rita para que não tirasse o bebê dela. Mal sabia Tasha que Rita havia adotado legalmente o bebê. Rita chamou a polícia quando Tasha a ameaçou com dinheiro e conseguiu uma ordem de restrição contra ela. Foi avisada de que se tentasse encontrar a criança, iria para a cadeia por colocar a criança em perigo. Fico pensando em tudo o que aconteceu. Tasha tinha uma boa vida com Noah. Se ao menos ela tivesse mudado e sido fiel a ele, sua vida seria muito melhor. Não acho que houvesse motivo para ela trair. Acho que ela simplesmente gosta de atenção de vários caras ao mesmo tempo, porque tenho certeza de que Noah estava fazendo o melhor para lhe dar atenção. Tasha arruinou sua própria vida e foi ela quem sofreu no final, mas suas ações afetaram seu filho e Noah. Só desejo que ela pelo menos tivesse sido cuidadosa o suficiente para usar proteção e não arruinar a vida do bebê. Foi bom meu irmão descobrir que ela era uma traidora através do bebê, então no final tudo ficou bem. Noah abriu os olhos, Rita conseguiu um filho e Tasha teve o que merecia.